Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu costumo fazer quando sobra massa de pizza. Isso acontece muito aí com vocês? Comigo acontece sempre. Por quê? Eu costumo fazer uma conta de uma pizza por pessoa. Então, por exemplo, se são 10 pessoas, eu costumo fazer 10 pizzas. Essa conta funciona muito bem comigo, mas normalmente acontece de sobrar uma bolinha. Como nesse caso aqui, eu acabei de gravar um vídeo para o canal e sobrou uma bolinha já fermentada. Dá para ver que ela está bem inflada e no ponto de fermentação ideal. Quando isso acontece, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, congelar exatamente do jeito que está para a gente assar em outro dia. Ok, bacana, funciona perfeitamente, mas não é o meu preferido. Segundo, usar uma técnica chamada pâté fermenté, que em francês significa massa fermentada, que nada mais é que usar uma massa antiga junto com os ingredientes para a gente fazer uma massa nova. Show de bola, super técnica, agrega bastante sabor, mas não é o tema desse vídeo. Terceiro, que é o que eu normalmente faço porque é muito prático, é o que eu vou mostrar ao longo desse vídeo. Vamos lá conferir. Essa massa é a do vídeo da receita napolitana mais famosa do mundo. Ela foi feita com 500 gramas de farinha, 305 ml de água, 15 gramas de sal e 1 grama de fermento. Rendeu 3 bolinhas de 270 gramas e a gente usou a farinha Caputo Pizzeria. Como você acabou de ver, sobrou uma das bolinhas que já fermentou e é essa que a gente está abrindo agora. E o que eu gosto de fazer quando sobra alguma massa é aproveitar que o meu forno já está aceso e assar essa massa no próprio forno a lenha só com molho de tomate. E depois de assada levar para o congelador, onde ela pode ficar por até 3 meses. Tá aí a nossa massa aberta normalmente e agora é só colocar a mesma quantidade de molho como a gente sempre faz, não muda nada. Os principais motivos pelo qual eu gosto de fazer isso são, primeiro, a praticidade. Você vai ver que na correria do dia a dia, ter uma massa já assada com todas as características do forno a lenha, praticamente pronta no congelador para a gente só adicionar os ingredientes, montar e levar no forno convencional é muito prático. Perfeito para aquele dia que a gente chega tarde em casa cansado e só quer comer alguma coisa e descansar. O segundo motivo pelo qual eu faço isso é que isso me gera uma boa economia com o aplicativo de delivery, porque ao invés de pedir um lanche, a gente aproveita para poupar essa grana e ainda comer uma pizza de qualidade. Você vai ver no final do vídeo, o resultado é excelente. Por outro lado, eu preciso ser sincero com você. Se você tiver de dieta ou algo do tipo, não faça isso, porque qualquer fome que der, você vai querer correr para o congelador. Enquanto ela estiver lá, você não vai ter uma fome comum, você vai ter vontade de comer aquela pizza. Vai ter dia que você vai acordar pensando naquela pizza que está no congelador. Pelo menos isso acontece comigo. E se você está aqui é porque também é apaixonado por pizza, então grande chance disso acontecer com você também, tá bom? Depois não vai falar que eu não avisei. Esse cozimento no forno a lenha é idêntico ao que a gente sempre faz, não muda nada. Eu costumo assar no mesmo tempo que assaria uma pizza com recheio normal, que no meu forno a 480 graus é entre 60 e 90 segundos. E é sobre isso que eu estou falando, a massa está perfeitamente cozida, só com o molho e todos os sabores que o cozimento do forno a lenha proporciona. Depois de cozida, eu deixo ela descansar em uma grade para ela não umedecer o fundo, porque isso deixa a massa borrachuda. Tá linda a nossa massa, né? Depois de resfriar, eu vou colocá-la numa assadeira e vou levar no congelador por 1 hora. Eu não vou embalar ainda, porque eu não quero correr o risco de amassar a borda. Depois de 1 hora ela vai ficar assim. Congelada e com a borda totalmente preservada, porque eu quero manter todos os aromas lá dentro. E agora eu posso embalar tranquilamente. Eu faço isso com papel filme e você pode embalar da maneira que achar melhor. O importante é vedar bem para ela não absorver o cheiro dos outros alimentos no congelador. Se quiser, você pode colocar outros ingredientes e congelar junto. Tem muita gente fazendo isso para vender massa pré-assada e tem tido uma ótima aceitação. Eu particularmente não gosto de congelar o queijo, muito menos as folhas. Acho que a mussarela fica borrachuda quando vai ao congelador, mas é uma opinião pessoal.
Depois de embalada, a gente vai levar para o congelador, onde ela pode ficar por 3 meses. Agora chegou a parte boa, porque eu tô com fome, tô com pressa, deu aquela vontade de comer alguma coisa gostosa e a minha massa congelada vai me salvar mais uma vez. Vamos lá ver como fazer isso. Tiro do congelador, tiro do plástico e deixo em temperatura ambiente uns 30 minutos. Meia hora depois ela vai estar assim, pronta para a gente montar. Adiciono um pouquinho de molho de tomate porque durante o cozimento ele evapora e eu gosto de cobrir as partes que estão com pouco molho. A partir daqui vai da sua criatividade, ou no meu caso de hoje, do que eu tinha disponível na geladeira. Então vai ser um clássico aqui de casa, queijo parmesão, mussarela fresca e, para ficar ainda melhor, um pouco de queijo gorgonzola. Aproveita e me conta lá nos comentários qual a pizza preferida que sempre tem aí na sua casa. E para terminar, um pouquinho de azeite. Levo ao forno pré-aquecido na temperatura máxima até derreter o queijo. Aqui no meu caso, isso levou 8 minutos. O resultado é excelente, quase perfeito. A única alteração que a gente pode mencionar é que por passar por 2 cozimentos, vai ficar um pouco mais crocante do que o normal. E aí, o que você achou?